Eu assisto Live TV PG. Você sabe por quê? Você bem sabe por quê, rapaz. Em seus lares, o programa Quarta Dimensão, por gentileza da TV Vila Velha. A TV que a nossa gente vê. Diz o Senhor Jeová: se os vossos pecados forem como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Isaías 1, versículo 18. Os pregadores de salvação grátis escondem as causas da brancura. Como eu não carrego algemas, eu posso revelar o segredo escondido nesta brancura. Jeová diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai de diante dos meus olhos as vossas más ações, aprendei a fazer o bem, procurai a justiça, repreendei o opressor, defendei a causa das viúvas e dos órfãos. Isaías 1, versículos 16 e 17. Percebam, meus amigos, que não é grátis, não. Vejam o custo para branquear pecados. É preciso mudar de vida. Saibam que não adianta esconder a realidade. Estão crescendo e sem algemas para restabelecer a verdade. E vocês sabem que só a verdade ficará de pé. Bons amigos nos ajudam na divulgação do programa. E nós agradecemos. Com todos colaborando, temos certeza de que tudo terminará bem. O tema de hoje será final de estrada, prova dobrada. Existirá virtude relevante que possa ser colocada em destaque entre as demais? É uma pergunta. Algo que seja do agrado de Deus e que marque o ponto mais alto em que poderá chegar o ser humano? Clarence Hall, famoso pelos jantares com celebridades e convidados ilustres, costumava sabatinar os frequentadores. Certo dia, sua indagação foi a seguinte: qual a qualidade de caráter humano que você considera mais admirável? Alguém respondeu: a tolerância em relação aos pontos de vista de outra pessoa, sem que tal atitude o leve a sentir-se superior. Outro sabatinado disse: dar algo de seus esforços e de seus bens, sem pensar em ser recompensado ou sequer reconhecido. Mulher componente do grupo formulou sua opinião: não julgar os atos do próximo sem conhecimento de seus motivos e recusar-se a bisbilhotar o que realmente aconteceu. Aconteceu e pronto. Finalmente, o último que se dispôs a dar a sua opinião exclamou: perdoar o mal que nos tenham feito, sem o menor pensamento de revide ou de vingança. Clarence agradeceu com um sorriso satisfeito e disse: atingi meus objetivos. Foram apontadas as partes essenciais desta virtude que eu considero a mais nobre e a mais rara qualidade dos seres humanos.
Sim, mas está na hora de apontarmos o nome desta virtude. E o próprio Clarence nos aponta esta característica das almas superiores. Esta virtude sublime é a magnanimidade, diz Clarence. Magnanimidade, vejam que palavra linda. O dicionário Aurélio registra magnânimo, do latim magnânimo. Quem tem grandeza de alma, generoso, liberal, bizarro, longânime, próprio de alma nobre. Alcançar qualidades de caráter com este padrão elevado será o derradeiro teste. E a virtude é transferida para esferas das grandes almas. Resumo do que dizem os melhores dicionários do mundo, nos oferece panorâmica internacional deste vocábulo. Magnanimidade é definida como grandeza de alma, superioridade quanto a ressentimentos, além de indiferença pelas injúrias. Este é resumo de como é definida esta virtude em termos globais. 3 frases de Jesus no Sermão da Montanha revelam o grau de dificuldades de colocá-la em nosso cotidiano. 3 frases de Jesus que chegam até a assustar, meus amigos. Mas se Jesus disse que temos que alcançar este estágio, nós não podemos contestar. A primeira frase diz assim: não resistais ao perverso, mas a qualquer que vos ferir a face direita, apresentai-lhe a outra face. Mateus 6, verso 39. Segunda frase: ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, entrega-lhe também a capa. Mateus 6, versículo 40. Terceira frase: se alguém te obrigar a caminhar com ele 1000 passos, segue com ele 2000. Mateus 6, versículo 41. Jesus pregou e forneceu o exemplo, ensinou e viveu o que disse. Dá para perceber pelo Evangelho que ele tinha todas as condições necessárias para paralisar os soldados enviados para prendê-lo. Isso mostra que Jesus era poderoso, claro. A quem buscais? Perguntou o mestre. E eles responderam: a Jesus o Nazareno. E Jesus lhes disse: sou eu. Eles, porém, recuaram e caíram todos por terra de bruços. Jesus repetiu a mesma pergunta e escutou a mesma resposta. Outra vez os guardas desabaram. Essa narrativa que se encontra em João 18, versos 4 e 8, mostra que o nosso Rabi tinha todas as condições de paralisar aqueles soldados. E aqui se revela o cerne da questão. Jesus outra vez nos revela que ele é o caminho, pela recusa de usar seus poderes. O mestre provou a realidade básica do Evangelho. É
É preciso negar-se a si mesmo para afirmar e crescer. Quem perde sua vida, recupera sua vida. Quem ganha sua vida, vai perdê-la. A passagem pela escuridão reforça o vigor dos nossos olhos. Ser magnânimo não significa covardia, como alguém possa deduzir. Absolutamente. Jesus já dissera: ninguém me tira a vida, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregá-la e para reavê-la. João 10, verso 18, palavras de Jesus. Depois que o nosso rabi perdeu a eleição para Barrabás, ele foi açoitado e serviu de escárnio para os soldados. Despojando-o das vestes, cobriram-no com manto escarlate e, tecendo coroa de espinhos, colocaram na sua cabeça e na mão direita um caniço. Mateus 27, versículos 28 e 29. Ajoelhando-se diante dele, os soldados escarneciam da sua pobre e triste figura e gritavam: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram-lhe o caniço e passaram a bater com o caniço na sua cabeça. Mateus 27, verso 29. O caráter magnânimo do homem de Nazaré foi provado e comprovado naquela sexta-feira. Ficou o exemplo, ficou a lição grandiosa. Magnânimo com os próprios algozes, Jesus apontou o procedimento correto que nós teremos que ter antes de embrenharmos nos terrenos da salvação. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer a primeira interrupção do programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. E por gentileza de bons amigos, nosso site está na telinha. E convidamos vocês para visitá-lo. E não esqueçam que o meu querido neto Ricardo criou mais serventia para o site. Getúlio no YouTube 1 e Getúlio no YouTube 2 disponibilizaram palestras para fácil acesso. Elas foram linkadas ao site. Getúlio no YouTube permite acesso por simples clique. Pronto, aparece o Getúlio na tela. Nosso amigo Zuba é provedor de palestras no YouTube. São 235 palestras dia e noite à disposição dos telespectadores. Outro aviso importante: este programa está sendo gravado e transmitido nos estúdios Fernando Martins, sob a batuta do Fernando e do Zuba. Obrigado aos dois amigos. As minhas exposições se identificam pelas palavras quarta dimensão. Procure esta preciosa dica e aprecie o conteúdo. Em seguida, o tema: final de estrada, prova dobrada. Para arrematar a lição de magnanimidade, pouco antes de entregar o Espírito a Deus, Jesus ainda gritou: Pai, perdoa-lhes,
porque eles não sabem o que fazem. Lucas 23, versículo 34. Aquele que tem todas as condições para esmagar o adversário, o algoz, e não o faz, em nome da compaixão, este é realmente um filho de Deus. Aquele que procura ser magnânimo, por mais simples e pouco letrado que seja, aparece com a estatura de sábio. A maior das virtudes só podia estar ao lado da sabedoria mais alta. O caminho da libertação foi marcado com as pedras do Calvário. Pedras representam tropeços, obstáculos, embargos. Será necessário auscultar a reação do agredido, a forma com que ele absorve a violência. Ninguém esqueça, Jesus disse: eu sou o caminho. O caminho é o despojamento consentido, a renúncia ao próprio direito. Não esqueçam disto. É muito mais do que sofrer, é sofrer injustiças. O nosso Rabi passou nesta prova com nota máxima. Também aqui nesta encruzilhada sangrenta, o homem de Nazaré aparece como exemplo. Ainda existirá alguém disposto a imitar as pegadas do mestre? Abraham Lincoln atingiu grau elevado de magnanimidade bastante rara entre figuras públicas. Embora tivesse sofrido perseguição como poucos, ele fazia todos os esforços para nunca ferir. Edwin Stanton publicara críticas mordazes ridicularizando publicamente o presidente Lincoln. Ele apontou Lincoln como palhaço sem categoria, pessoa fingida e hipócrita, no dizer dele. Enraivecido contra o presidente, Edwin o intitulou verdadeiro gorila. Considerando a capacidade de Stanton, Lincoln o nomeou para o elevado cargo de ministro da guerra. No questionário que pediam as razões para a indicação do ministro, o presidente escreveu: trata-se do melhor homem para o cargo. Mesmo lisonjeado com a nomeação e valorizado com o elogio, porém, Edwin Stanton continuou chamando Lincoln de tolo. Alguém indignado veio revelar este procedimento desleal daquele membro do próprio governo. Surpresa, a pessoa que esperava uma explosão de cólera escutou Lincoln dizer com toda a calma: se ele declarou isto, deve ser verdade, amigo, pois Stanton geralmente tem acertado em suas afirmações. Percebam quanta humildade. Mais uma vez ele engrandeceu a figura do assessor, embora pagando o preço daquela campanha desmoralizadora. Iria ocorrer pouco tempo depois uma coisa, entretanto, que mudaria a perspectiva do seu auxiliar no Ministério da Guerra. Edwin Stanton chorou amargamente na cabeceira de Lincoln, logo depois do seu assassinato. Ao sair da câmara mortuária, ele disse com voz embargada pelos soluços: acaba de tombar o maior líder de homens que o mundo conheceu. E o ministro, comovido, apontou o corpo inerte de Abraham Lincoln
mostrando que finalmente se rendera à nobreza daquele gigante. Pode até tardar, mas ninguém consegue permanecer indiferente diante de criatura magnânima. Nós, mortais de carne e osso, não deixamos de admirá-las, reconhecendo sua condição de missionárias do Altíssimo. A luminosidade da aura desses gigantes serve para identificá-las onde quer que se encontrem. Ninguém poderá dizer que é fácil agir com magnanimidade, não é. Quando nós sentimos extremamente ofendidos, nosso primeiro impulso como seres humanos é contra-atacar e esmagar o adversário. Isto se nos afigura normal em nosso estágio evolutivo. Por aí vocês percebam, meus amigos, o quanto temos que rodar para chegar à estatura de um Cristo. Isso se nos afigura normal. Aquele olho por olho, dente por dente de Moisés alcança nossa preferência para resolver os impasses. Confundimos o velho preceito obsoleto com justiça. É preciso vingar. Será necessário esmagar o agressor. Isto é o homem profano falando. Sem saborear a vingança, devagar, numa salva de prata, temos a impressão que o equilíbrio nunca mais retornará. Nossas mãos tremem de volúpia quando o bandido é agarrado. Agora só resta castigá-lo, todos dizem eufóricos pela vitória. Infelizmente, enquanto não nos tornarmos verdadeiros cristãos, continuaremos na corda bamba da vingança. Em nossa longa trajetória evolutiva, parece que a capacidade de perdoar será o derradeiro troféu. O derradeiro. Passaremos a vida inteira sem esse troféu. Em nossa longa trajetória, meus amigos, nós teremos que aprender muito, muito e muito. Alguns anos atrás eu assisti filme cinematográfico e uma cena me permitiu gostosa gargalhada, porque foi hilariante mesmo. O inesperado da experiência tornou-se chocante pela surpresa. Era a versão da história do apóstolo Pedro que estava sendo retratada. Na primeira parte, o pescador foi preparado por Jesus a perdoar os inimigos e até orar pela felicidade deles. Naqueles contatos íntimos com os 12 apóstolos, o mestre sempre priorizava a urgência de relação amistosa. Foi tão intensa a pregação que Simão Pedro sentiu firmeza, ele se sentiu em condições. Já estou plenamente capacitado a conviver em paz com todo mundo, pensou Pedro. O filme conta que o sujeito dali para diante não deu sossego a Pedro. Era uma provocação atrás de outra. Parecia campanha orquestrada para tirá-lo do sério. Pedro foi suportando umas e umas, com a mente sempre voltada para as lições de Jesus. Mas o seu algoz insistia em tirá-lo do sério. Até que o velho pescador percebeu que chegara ao limite. Vamos deixar esta cena do limite para o próximo bloco, porque agora nós vamos fazer uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só, daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado.
Voltamos com o terceiro bloco do programa Quarta Dimensão. Os biblistas insistem que a Bíblia inteirinha é infalível. Alguns adeptos gostariam até que os livros escolares fossem substituídos por Bíblias. Eles alegam que Paulo disse que a Bíblia ensina. Eu pergunto especialmente para os pais: vocês aprovariam que suas crianças recebessem a seguinte lição, entre aspas, de Moisés: matai todos os machos, ainda que sejam crianças, e degolai as mulheres, mas conservai para vós as meninas e as donzelas. Números 31, versículos 17 e 18. Vejam que quem está falando isto é a Bíblia, mostrando palavras de Moisés. Está em discussão. Será que isto vale como aprendizado para quem quer que seja? Eu não entendo como alguém pode alcançar perfeição instruído por este ensinamento, entre aspas, do professor Moisés. Alguém de vocês, como pais e mães, permitiria tais excrescências como lições para seus filhos? Conclusão: nem tudo que está na Bíblia foi inspirado. Uma parte da Bíblia é divina, essa é impecável. Outra parte, que nós deveremos localizar, não é inspirada. De minha parte, interpreto que este e outros trechos nocivos mostram participação humana não inspirada. Que os pais usem palavras de Jesus como gabarito para que esses trechos impróprios não contaminem crianças. E depois deste pinguinho de doutrina, continuaremos focalizando o tema. Final de estrada, prova dobrada. Matatias. Este era o nome do sujeito que não largava do pé do apóstolo Pedro. Naquele filme que eu assisti lá longe, Alhures. Ele se aproximou de Simão e permaneceu por perto, como carrapato incomodativo. Perturbou o pescador semelhante a milhares de pernilongos à beira do rio. Quando a gente vai pescar, aqueles pernilongos lá não nos dão sossego. Quando percebeu Simão extremamente irritado, ele disse: você já aprendeu a lição do seu mestre de que é obrigado a entregar a outra face? Aquilo foi a gota d'água. O pescador se encontrava no limite. Pedro investiu sobre ele como trator e deu-lhe apenas um murro. O sujeito ficou estendido na grama fresca durante bastante tempo, porque Pedro era vigoroso. A cena tornou-se hilariante pelo seu aspecto inesperado. Mas nós acolhemos a lição dizendo e concluindo algo: ninguém está livre de recaída. A criatura humana imperfeita que somos está sujeita a ser conduzida pelos ventos da discórdia. E isso ninguém me diga o contrário, porque todo mundo, imperfeito como nós somos, em evolução incompleta, todos nós somos violentos por natureza. Só dilatado aprendizado fornece suficiente prática para Pedro, para qualquer um de nós, para que nos libertemos desta coisa chamada
violência. A natureza não dá saltos, é preciso esperar que o próprio indivíduo se conscientize da realidade. E isto esclarece e justifica a recaída do apóstolo. Para alcançar aquilo que nós narramos hoje sobre o caráter magnânimo do nosso Rabi, todos nós seremos obrigados a quebrar muita pedra e sofrer inúmeras dores de cabeça. Ninguém se iluda com fórmulas improvisadas de santidade que eu escuto por aí. Isto não existe, é balela. Tudo vai chegar no tempo certo, depois do aprendizado. Ninguém conseguirá progredir espiritualmente usando varinha de condão. Isto é coisa de conto de fadas. Fadas, sortilégios e talismãs só existem nos livros infantis. O mundo real é diferente, amigos. Grandeza de espírito, o novo nascimento que está na boca de pregadores. Como eles prometem, meus amigos. Tudo isso será coisa que vai acontecer após o nosso longo aprendizado, que inclui inúmeras reencarnações. Ninguém esqueça que o apóstolo Pedro traiu Jesus 3 vezes. E no episódio do Quo Vadis, ele fugiu de Roma, apavorado diante da morte. Nós já temos apontado figuras extraordinárias na terra, que são enviadas como professores e como peregrinos missionários do sacrifício. Incluindo a figura simpática de Noé, a Bíblia registra a passagem de algumas delas. Elas mostram o crescimento porque possuem mais tempo de janela que nós, ou aproveitaram melhor as oportunidades, aproveitaram melhor suas reencarnações. Elas foram mais perseverantes. Ninguém as considere perfeitas, entretanto. Elas se encontram na nossa frente, mas ainda não alcançaram o último degrau, que aqui neste último degrau é que nós vamos ficar igualzinho a Jesus, suportando tudo, entregando a face, para que seja batida na face. Jesus foi claro quando revelou para Nicodemos: ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. João 3, verso 13, palavras de Jesus. Quem disser que Abraão foi para o céu, que Noé está no céu, que fulano ou beltrano se encontram no paraíso, está semeando inverdades, porque estão contra o Cristo. É balela. Conforme esta revelação para Nicodemos, Jesus deixou claro que somente ele tinha passaporte para transitar no refúgio mais alto. Vamos repetir: ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. João 3, verso 13, palavras de Jesus. João Batista, a mais perfeita criatura do nosso planeta, segundo a opinião do mestre, também não se encontra no céu. Mas alguém perguntará: com que base você afirma, Getúlio, que João Batista não se encontra no céu? Como pode? Ora, meu amigo, se o Evangelho registra que ninguém subiu ao céu, a lei do nosso Rabi, a exclusão atinge também João Batista, você não acha? Ademais, prestem atenção neste texto, porque é muito importante. Entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista.
O menor no reino dos céus, porém, é maior do que João. Mateus 11, versículo 11. Palavras de Jesus, não esqueçam. Elementar, meu caro Watson, diria Sherlock Holmes. Aqui João Batista foi apontado o maior. E o próprio Jesus disse que lá em cima, o menor era maior do que ele. Se o menor lá era maior do que João, é sinal que ele nunca esteve lá. Pois se estivesse, ele seria o menor, e não aquele outro citado por Jesus. As entrelinhas contam histórias, meus amigos, para apontar o destino de todos os que desencarnaram até hoje. Existem duas hipóteses: eles voltaram a reencarnar, ou se encontram numa dessas colônias de outra dimensão, na periferia da Terra, ou na periferia dos demais planetas. Logo que deixarmos o corpo, nossos espíritos serão encaminhados para um destes lugares. São estes mundos espirituais que têm sido confundidos pelos catedráticos como se fossem o sétimo céu. Mundos espirituais paralelos existem para todos os tipos de pessoas, porque cada um tem que merecer a casa onde vai morar após o desencarne. Há alguns minutos em nossa palestra nós citamos Lincoln. Admiramos a figura do grande estadista e reconhecemos que se trata de espírito super evoluído. Não podemos, entretanto, apontá-lo como perfeito, não, de forma alguma. Em nosso planeta, somente Jesus foi perfeito. Mais ninguém, só Jesus. Mas não será pelo fato de sermos imperfeitos que Deus vai desprezar o esforço nosso de cada dia. Deus abençoa o nosso pequenino esforço para melhorar o nosso caráter. Vocês acham que pai terráqueo desmerecerá o cartão de aniversário rabiscado com dificuldade pelo filho de 3 anos? Lá na Assembleia dos nossos veneráveis irmãos mais velhos, existem figuras exemplares. Não são santos nem deuses, mas são apóstolos, dignos e sábios assessores de Jesus. Eles estão reunidos nos mundos espirituais. E neste ponto nós faremos mais uma pequenina interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só, daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Além do quarta dimensão, o Facebook Live TV Ponta Grossa transmite outros programas, com propósito de agradar telespectadores. André Cesarepa com Alerta Total, Janaína com o programa infantil Mundo da Alegria, Anderson Pedroso com Olhares, Pastor Edson Transformando Vidas, e Odine Carneiro, Carro em Casa. E chegamos ao último bloco do programa Quarta Dimensão. Anotem na agenda. Toda sexta-feira é dia do nosso encontro na TV Vila Velha. Sexta-feira. A partir das 15h30 das sextas-feiras, páginas da Bíblia e do Evangelho estarão sendo explicadas na TV Vila Velha, ao vivo e a cores. Para a próxima semana já estamos cogitando outro tema igualmente instrutivo. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto em estudo. Final de estrada, prova dobrada.
Todos os seres que defendem a justiça e lutam pela paz são discípulos do Cristo. Quem pode ficar indiferente diante da figura de um Nelson Mandela, de um Gandhi, de um Francisco de Assis? Bastará tomarmos conhecimento das perseguições com que o dominador estrangeiro castigou Mandela, e será possível medir a sua estatura. Alguém sabe quantas vezes esse gigante foi preso? Dificilmente algum matemático teria condições de fechar esta conta. Uma coisa é sabida por todos. Alcançada a independência da África do Sul, Nelson Mandela eliminou da memória todas as lembranças amargas. A magnanimidade se fez presente em todas as suas decisões como líder daquela nação. Ele teve a grandeza de estender as mãos para o adversário de ontem. E o ódio se desfez no caldo generoso do perdão incondicional. Todas as barreiras da má vontade se desfizeram e as cores da pele se misturaram no doce aconchego de compreensão e solidariedade. Magnânimo, meus caros, é apelido de gigantes. Nelson Mandela demonstrou que não era menos que gigante. Na mesma África, nós lembramos Jomo Kenyatta, do Quênia, quando alguém relembrou as atrocidades praticadas contra ele pelos invasores de sua pátria. Imediatamente ele esclareceu: vamos esquecer o passado e olhar para o futuro. Sofri prisões, mas isto não é relevante. Estou firmemente disposto a esquecê-las. De agora em diante, todos os esforços deverão ser feitos em benefício do Quênia. Os fazendeiros, que tinham sido os seus mais implacáveis inimigos, aplaudiram-no de pé, e muitos decidiram permanecer ali depois da independência. É a doutrina maravilhosa de nosso Cristo, marcando presença nas próprias relações internacionais. É o Evangelho ditando regras de convivência no compasso do amor, esquecer o mal e se concentrar no bem. Quem aciona os poderes de caráter magnânimo, com certeza colherá frutos. Não é sem razão que o grande mestre disse: amai aos vossos inimigos, abençoai aqueles que vos maldizem e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Mateus 5, versículo 44. Repito o que já disse hoje. Repito. Não é fácil este triunfo do Espírito sobre uma das nossas maiores fraquezas. Valerá o esforço e a prática, porém. Você vai se revoltar contra o aguilhão, os seus melindres ficarão nos cascos, mas o Espírito do Evangelho finalmente vai vencer. Pode demorar, mas vai vencer. Relembremos as palavras do nosso Rabi. Ele afirmou o abençoado slogan: 70 vezes 7. 70 vezes 7 é o tempo infinito do perdão. Quando esteve detido na famosa prisão de Xangai, na Segunda Guerra Mundial, John Wilson foi brutalmente torturado. Revelou mais tarde que lhe parecera impossível perdoar
trecho de hino que falava dos passos do Salvador, pisando a ladeira do Gólgota, porém, martelava seu rancor. O ferro em brasa da consciência queimava suas entranhas. Imaginou o rosto de Jesus marcado de espinhos e não percebeu rancor algum naquele rosto amorável. De repente tudo desapareceu em termos de mágoa. Ele viu-se induzido ao perdão, sentiu-se arrastado a se tornar magnânimo, botou para fora a escravidão da mágoa. Eu concedo meu perdão a todos vocês, irmãos. Foram as palavras que o Wilson deixou escapar num espontâneo desabafo. É claro que a magnanimidade não significa aprovação do mal, nem ela será cobertura para que não se puna o culpado. O culpado tem que ser punido. Ela jamais servirá para sequestrar o fogo da justiça. Ela simplesmente pede o alívio da pressão insuportável enquanto cauteriza a ferida. Fique claro que na derradeira instância só o Senhor pode julgar. Se não perdoardes a quem vos ofende, é a advertência clara de Jesus. O Pai do céu também não vos perdoará. Na verdade, somos chamados não somente a perdoar, mas também a esquecer, afastando da mente o pesado fardo da injúria. Clara Barton, uma das fundadoras da Cruz Vermelha, foi lembrada de crueldade que haviam feito contra ela. Sua resposta imediata desconcertou o informante. Eu me lembro com certeza que este fato já foi esquecido há muito tempo, disse ela. Os evangelhos mostram que Jesus fez da prática da magnanimidade o principal objetivo para o teste final do nosso caráter, lá no último juízo final. É neste campo minado de perplexidade que vai se operar o teste supremo do caráter dos seres humanos. Este poderá ser o derradeiro ajuste depois do juízo final. Vale lembrarmos a maneira insólita com que Jesus redimiu a mulher adúltera do Evangelho. A lei de Moisés ordenava o apedrejamento. O marido enganado esperava o apedrejamento. Aqueles homens com pedras em cada uma das suas mãos tornaram o apedrejamento arma contra o homem de Nazaré. Mas Jesus escapou pela tangente, apelando para o tribunal mais alto, o tribunal da consciência. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai, louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para todos vocês, além desta câmera, que o Pai Celestial derrame bênçãos de saúde, de paz, de prosperidade, de alegria do coração, de tudo que é bom, mas acima de tudo, meus caros, conservar amor no coração. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.